Olá, tudo bem? O projeto Reconexão Periferias, da Fundação Perseu Abramo, está de volta para mais uma entrevista, e sempre com pessoas muito importantes. Temos hoje aqui o Alexandre, do Instituto Rio Terra, Alexandre Queiroz. O Alexandre é bacharel em Ciências Biológicas e é educador ambiental no Instituto Rio Terra, que fica e atua em Rondônia. O Nilton Tato, deputado federal pelo PT de São Paulo e ambientalista. Sejam bem-vindos. Olá, boa tarde. Olá a todos. É muito importante, né, a gente participar desses espaços de dar voz, né, às pessoas. Então, agradeço aí o convite, né, e será um prazer aí estar conversando e compartilhando, né, junto com vocês. Olá, obrigado. Cumprimentar o Alexandre, cumprimentar o Isaías, agradecer a oportunidade do Reconexão Periferia, Perseu Abramo, de poder partilhar também aqui o debate das ideias, da história, um pouco da gente também. Obrigado pela oportunidade. O Alexandre e o Nilton escreveram artigos para a mais recente edição da revista Reconexão Periferias sobre o tema meio ambiente, que é o tema que nós vamos tratar aqui nessa nossa conversa. Se você quiser conhecer a revista Reconexão Periferias, não conhece ainda, entra no site da Fundação, fpabramo.org.br, vai lá em publicações, clica lá e vai aparecer a revista Reconexão Periferias. Eu queria começar, e acho que não poderia ser diferente, perguntando para vocês sobre o momento em que vivemos. Saiu o ministro Ricardo Salles, um ministro do Meio Ambiente que atuava para os predadores. Entra um outro que me parece não vai mudar muita coisa. Aí eu queria começar falando disso com o Alexandre. Alexandre, aí em Rondônia, você que vive aí e vive junto dessas comunidades tradicionais, junto aos agricultores familiares, quais são os sinais, quais são as evidências desses ataques todos que você observa aí em Rondônia? Vamos lá. No nosso estado, né, aqui nós do Centro de Estudos Rio Terra, a gente atua junto ao público da agricultura familiar. E, historicamente, a gente sabe que o público da agricultura familiar, eles são, vamos dizer assim, um pouco excluídos, né, socialmente, né, dos nossos ambientes de discussão política e de outras coisas relacionadas à garantia de direito, né? Temos aí algumas instituições que estão em apoio, né, à agricultura familiar, mas ainda é muito notório aqui, no caso na nossa região, a falta de informação, né, que isso gera, né? O ambiente político ele gera muita falta de informação, desencontros, as chamadas fake news aí, onde um simples ato de um político, um representante dizer que não, eu não gostei disso, de alguma atuação, de alguma coisa, isso já reverbera, vamos dizer assim, aqui para as nossas comunidades, de algo que foi muito, vamos dizer assim, já é um pacto. Se o presidente disse não, é porque não vai ter e acabou-se. Né? Isso ele não entende que existe uma legislação, existem diversos degraus para que um não de um presidente, um não de um ministro, seja validado. Né? E é muito forte isso na nossa comunidade, onde um simples ato de dizer sim, vai ter ou não vai ter, isso ressoa aqui de uma forma muito rápida e parece que é algo já concreto. Se o presidente ou o ministro disse não ou disse sim, já é aquilo que vai acontecer e acabou-se. Né? Eles não prestam muita atenção em toda a discussão que se envolve, em todos os degraus da política, as câmaras que envolvem e tal,
os diversos degraus, né, de autorização ou negação de alguma política, alguma questão do tipo. É uma situação bem delicada. Então, a gente tem que estar antenado, né, em tudo que acontece em parte de mídia, para que a gente possa conversar com os nossos agricultores aqui. Tá? Eles estão muito ligados, vamos dizer assim, no que se passa na mídia. Então, se o presidente foi ontem à noite na televisão, então alguém falou alguma coisa, hoje já está ressoando, e a gente tem que saber tratar sobre isso de uma forma bem delicada, assim, para a gente ter um bom desenvolvimento das nossas ações também aqui na nossa região. Alexandre, então me parece que, sem querer fazer trocadilho, porque seria um trocadilho de muito mau gosto, mas vocês têm que ficar apagando incêndio aí, não é? Algo Um muito exemplo parecido com isso. de algo que o presidente falou e bagunçou a cabeça das pessoas e vocês tiveram que ir lá e conversar e desmentir. Então, não é bem essa, é como eu falei, né? Não é bem essa questão de desmentir, é a questão de explicar como realmente a política acontece. Nós trabalhamos aqui com a política de regularização ambiental. Nós temos um trabalho bem forte relacionado à regularização ambiental aqui de pequenas propriedades rurais. E aí nós trabalhamos, já é um caminho, vamos dizer assim, já é um degrau ultrapassado, né? Que foi a parte do cadastramento ambiental rural, o CAR. Então, esse foi um momento onde muitas desconversas, adia, não adia, vai ser obrigatório, não vai ser obrigatório, e a gente tinha que estar muito antenado em todos esses passos a passos aí das políticas de regulação ambiental, que tange especificamente ali os agricultores familiares. Né? Então, o CAR, por exemplo, foi uma das ferramentas em que gerou muita bagunça, né? Mas isso já é bem mais ultrapassado. Hoje já é certo que o CAR é obrigatório, já é certo que o CAR tem uma data para limite e que tudo a partir de agora que envolve os agricultores, eles sempre têm que estar antenados a essas políticas de regularização. Então hoje está um pouco mais fácil, porque isso tem sido tocado na mídia, essa questão de regularização ambiental, né? Principalmente que tem já o CAL, PRA, né, o Programa de Regularização Ambiental. Então, isso a gente sempre tem que estar antenado aqui, e isso a gente vira e mexe, temos que fazer reuniões de explicação, o que é, o que não é, o que é real, o que não é real, o que vai ser cobrado, o que não vai, né? Isso para tentar tirar essa confusão mental aí que sempre ocorre nas cabeças dos agricultores. Muito obrigado. Newton, você conversava algumas semanas aqui com uma representante do ISA, do Instituto Socioambiental, e você foi citado como um grande aliado lá no Congresso. Como está o debate no Congresso? E eu queria especialmente falar contigo sobre essa questão da demarcação de terras indígenas, porque é uma coisa que afeta diretamente o meio ambiente. Isaías, primeiro eu queria até aproveitar, inclusive, a primeira pergunta que você fez para o Alexandre. Do ponto de vista do desmonte socioambiental, aí passa pela desestruturação ou a própria extinção de programas de inclusão social, de valorização da sociobiodiversidade, dos controles de queimada, desmatamento, aí no caso o programa, o PPCDAN, né, esse desmonte, ou desmonte das instituições responsáveis pelas políticas socioambientais, estou falando do FUNAI, INCRA, o ICMBio, o IBAMA, a Fundação Cultural Palmares, o IFAM, esse desmonte, a flexibilização de legislação para permitir a criminalidade, como a gente vem assistindo à invasão de unidades de conservação de terras indígenas, territórios quilombolas, enfim, né? Esse processo ele vai continuar, independentemente da saída do Salles, do ministro Salles, porque, na verdade, nós estamos falando de um projeto do governo Bolsonaro de destruição. Então, não era de graça que você tinha o Salles sentado no Ministério do Meio Ambiente para tocar esta política e, portanto,
aquele que vem substituir vai continuar. Então, esse processo que antes a gente assistia aquilo que era a boiada passando do ponto de vista das medidas infralegais no âmbito do executivo, e que agora, entendeu, avança, né, para dentro do Congresso Nacional, vai continuar a mesma política. Então, por isso que hoje você tem, né, entendeu, dentro do Congresso Nacional, o licenciamento, que praticamente acaba com a principal ferramenta da Política Nacional do Meio Ambiente, então flexibiliza e libera várias áreas, várias cadeias, podemos dizer assim, produtivas, né, como quase praticamente todo o setor agropecuário, de fazer licenciamentos dos empreendimentos, né, mesmo que tenham impactos e riscos, né, socioambientais, da legislação para liberar cada vez mais agrotóxicos, flexibilizando a legislação, da paralisação completa das demarcações de terras indígenas, dos territórios quilombolas, da reforma agrária, tá? Ainda no campo da política da reforma agrária, na verdade, você tem um processo hoje de privatização, né? Então, hoje o INCRA está voltado totalmente para titular, mas dentro de uma perspectiva de tirar a responsabilidade do Estado de dar a infraestrutura e levar as políticas para dar viabilidade para os assentamentos de reforma agrária, fazer com que, sem políticas públicas, os assentados recebam o título e vendem depois a propriedade para o grande latifúndio. Então, quer dizer, um processo de reconcentração de terras que foram objeto de reforma agrária nos últimos anos. E também, evidentemente, né, a legislação para regularizar terras públicas roubadas, griladas, tá? Então, aliás, toda vez que se debate regularização fundiária no Congresso Nacional, nunca é para a reforma agrária, nunca é para regularizar territórios quilombolas, terras indígenas, unidades de conservação, aquilo que interessa, né, ou para extrativistas, nunca é para é sempre na perspectiva de você ampliar, né, passar a área pública para o latifúndio, dentro de uma estratégia de expandir as áreas para a monocultura, para a produção de commodities, né, sempre nessa perspectiva, e também um ataque muito grande em cima de legislação de direitos, né, de grupos, de povos, né, de comunidades tradicionais, como aquilo que a gente está assistindo agora com relação a esse projeto de lei 490, que praticamente inviabiliza ou acaba com a possibilidade de demarcar cerca de 50% das terras indígenas, de trazer à tona terras indígenas que já estão pacificadas, e dizer, novamente trazer o conflito, tá? Além, né, de abrir a possibilidade de atividades econômicas dentro das terras indígenas de alto grau de impacto, como aquilo que a gente está assistindo, que é a mineração, como a gente vê hoje nos Yanomamis e nos Munduruku, né, no Pará, os Yanomamis lá em Roraima, tá? De levar a monocultura, tá? Com agrotóxico, com transgenia, abrir a possibilidade de exploração de outros recursos florestais. Então, um pouco este ambiente que a gente vê, tá? Do projeto político do Bolsonaro, tá? Que atende a outros interesses e não considera, né, dentro do projeto de país, né, o reconhecimento da mega biodiversidade e como também da diversidade étnica e cultural do país. Quer dizer, não considera isso num projeto de nação, num projeto de desenvolvimento. Então, é um pouco isso, quer dizer, não muda nada em relação, e hoje, entendeu, o foco maior está, em especial, no Congresso Nacional, porque não é um ano eleitoral, a forma como está funcionando o sistema de votação permite com que se avance para cima de direitos, inclusive constitucionais, tá? Conquistas, eu diria até das últimas 3, 4 décadas, né? Ainda no período que se iniciou, conquistas que se iniciaram ainda no processo da luta contra a ditadura, e que depois dos governos do PT se consolidou numa série de programas de inclusão social, então tudo isso se perdeu. E agora nós estamos no momento em que há um risco grande, né, de perda de direitos consagrados do ponto de vista da Constituição e de outras leis.
você deixou aí bastante evidente que há um trator passando por cima da legislação vigente. E muitas vezes de forma sutil, como essa questão aí dos assentados poderem vender suas terras. Muito provavelmente os autores da lei apresentaram isso como uma coisa muito positiva, né? E, na verdade, é só para encurralar o pequeno agricultor e fazer com que ele venda a sua propriedade, especialmente quando ele estiver num mau momento, que é o que ele se encontra hoje, porque não há assistência, não há financiamento, não é? Há alguma chance? Quais são as chances de a gente barrar parte desse rolo compressor do governo Bolsonaro e seu apoio legislativo? A única possibilidade nesta conjuntura que a gente tem de segurar um pouco esses retrocessos, eu vou citar 2 exemplos ainda no ano passado. Tá? No ano passado se tentou fazer a mudança através de uma medida provisória da regularização fundiária, que depois também se transformou num projeto de lei. A mobilização de fora, a pressão de fora para dentro, estou falando aí para dentro do Congresso Nacional, ela foi fundamental. Tá? Eu estou falando aí das entidades ambientalistas, dos movimentos do campo, da floresta, das águas, artistas, personalidades, e até, né, pressão do ponto de vista internacional, né, ela fez com que o presidente Maia tirasse da pauta e não votasse, e se não conseguiu votar no ano passado. E eu vou citar um exemplo que também todos nós participamos, né, que aí não é na área específica nossa, mas tem tudo a ver, tem a ver, inclusive, da área de atuação do próprio Alexandre, né? O ano passado, né, nós conseguimos aprovar o Fundeb como uma política permanente, melhor, inclusive, do que ele era, não é isso? Tá? E ele só foi possível pelaquela ampla mobilização, puxado no primeiro momento pelos profissionais, pelos trabalhadores da área da educação, mas que envolveu toda a sociedade. Envolveu toda a sociedade e aprovou. Então, hoje, né, inclusive, por exemplo, vamos pegar o licenciamento ambiental, a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, né, que eu citei aqui, que praticamente acaba, né, com essa ferramenta, que é a principal ferramenta da política nacional, ela passou rapidamente na Câmara, mas não conseguiram votar ainda no Senado. Por que não conseguiu ainda? Porque conseguiu fazer uma pressão de fora. Então, hoje, só há possibilidade de você segurar retrocesso do ponto de vista da legislação, tá? Se tiver uma ação articulada entre Câmara, evidentemente, Congresso Nacional, tá? Eu estou falando assim dos parceiros dessa agenda socioambiental, né, com a sociedade. Com a sociedade, eu falo aí, dependendo do assunto, e que se amplie a partir daquele grupo específico de interesse e se amplie, né, com o conjunto da sociedade, quando você trata temas que são de interesse geral da sociedade. Os temas ambientais, tá? Eles são interesses não só de grupos específicos, mas eles são temas de interesse geral da sociedade e da humanidade, né? Quando a gente faz esta relação com o debate da crise climática que a gente está vivendo nesse momento. Então, e nós corremos risco, né, só para dar um pitaco, né, nessa coisa do que o Alexandre falou, do cadastro ambiental rural, né, que é uma conquista, estou falando assim, porque na história do Brasil, a gente nunca teve uma ferramenta, um instrumento para a gente saber quem são os proprietários, aonde é que está a terra, como é que é essa concentração, porque é um setor econômico, né, porque ele é representativo da desigualdade crônica, histórica, racista, machista do Brasil. Tá? A questão fundiária, a questão da terra, tá? Ela é o exemplo da concentração de riqueza. E ali, a gente nunca teve uma ferramenta, um instrumento para a gente ter esse dado. Onde que está? Na mão de quem? Né? Quem são os proprietários? Como é que está a situação? Tá? E de lá para cá, desde a aprovação, você tem, então, uma ação especial da bancada ruralista para deformar esse instrumento. Tá? Então, por exemplo, eles querem usar o CAR, tá, agora para fazer, né, titular, terra pública roubada, grilada. Então, percebe? Tá? Então, eu falo assim, tem ferramentas que nós temos que continuar a luta pela implementação, porque ela é fundamental dentro da luta maior, da estratégia maior, para a gente enfrentar tanto os desafios ambientais, como também o próprio desafio crônico histórico da desigualdade no país. Seria muito bom
e importante que víssemos esses temas sendo debatidos, sendo apresentados minimamente pelas mídias corporativas. Esses assuntos são desconhecidos, né? Esse assunto do CAT, por exemplo, que é extremamente importante, produziria uma alteração significativa que prejudicaria a maioria dos brasileiros e é um assunto que fica de fora. Assim como a questão da produção de alimentos, né? Que ela está em crise no Brasil, em grande parte por causa da concentração de terras de que falou aqui o Nilton. O Alexandre, lá no Instituto Rio Terra, ele tenta justamente, o grupo dele tenta justamente, através da educação ambiental, fortalecer a agricultura familiar, né? Para garantir o fornecimento de alimento, e não só de monoculturas. E eu queria perguntar para o Alexandre se há muitos casos de sucesso, ou seja, em áreas de preservação ambiental, de pequenos agricultores, as pessoas conseguem ter uma boa vida, uma boa qualidade de vida, conseguem ter sustento, viver bem, ou isso é coisa associada irremediavelmente à pobreza, a poucos recursos? Conta um pouco isso. Então, pelo contrário, às vezes temos aqui vários casos de sucesso, né, de pessoas que lidam realmente com a terra e realmente aproveitam ela para tirar seu sustento, seu local de moradia, seu local de tranquilidade, a busca pelo bem-estar, a qualidade de vida. Realmente, isso é real, temos muitos casos de sucesso, tanto em áreas fora de áreas de, vamos dizer assim, de preservação ambiental, fora de unidades de conservação, e também temos exemplos de comunidades que vivem hoje em áreas de conservação, em uma unidade que é voltada ao uso ambiental, né? De uso sustentável, desculpa. Então, hoje nós temos, por exemplo, uma comunidade e uma reserva extrativista que, a partir desse momento que a gente uniu poder público e sociedade civil, foi um caso de extremo sucesso, né? Um caso da reserva extrativista Rio Preto Jacundá, onde existe a possibilidade de angariar recursos voltados a créditos de carbono, por exemplo, a partir do uso sustentável da floresta. Então, temos em uma comunidade extrativista aqui no estado, se eu não me engano, foi a primeira no país a conseguir recursos a partir de créditos de carbono por manter a floresta em pé. E são comunidades que trabalham em consonância com a natureza, tiram sustento de plantios de cultivos diversos, açaí, café, mandioca, né, macaxeira. Então, eles trabalham com produtos da floresta dentro de uma reserva extrativista. E ela foi reconhecida aí, e hoje é um caso de muito sucesso aqui no nosso estado, e já é exemplo para outras comunidades aqui também, né, dentro do próprio estado. E o próprio estado se aproveita, vamos dizer assim, desse caso de sucesso e melhora, né, para que isso possa se expandir para outras unidades de conservação, outras comunidades. Então, temos também agricultores aqui que a Rio Terra apoia a partir dos nossos projetos, que a gente, vamos dizer assim, a gente interfere de uma forma positiva. Às vezes faltam recursos, não financeiro, mas às vezes um apoio como conhecimento, tecnologia social. Então, a gente leva isso, a gente diminui esse distanciamento entre conhecimento científico, teórico, né? E leva isso de uma forma mais prática para essas comunidades. Então, nós temos aqui alguns outros exemplos onde eles trabalham, né, tecnologias sociais. Por exemplo, temos um outro projeto que trabalha aqui com biodigestores. Ou seja, eles utilizam produtos da propriedade, no caso o esterco bovino, para usar para a produção de biogás. Ou seja, isso é um exemplo de como aproveitar os recursos, e aí o recurso que eles teriam para comprar uma botija de gás, que aqui na nossa região, para a agricultura familiar, está em mais ou menos R$120 já a botija, eles acabam que mensalmente eles economizam ou investem isso em uma outra cultura dentro da própria propriedade. Então, assim, são tecnologias que a gente diminui, vamos dizer assim, a distância, né, para que essas cheguem cada vez mais
nos agricultores. E isso, graças a Deus, a gente tem conseguido diversificar de uma forma bem intensa a partir de diversos projetos, tanto relacionado a sistemas assim de biodigestores, por exemplo, como eu citei o exemplo, quanto voltado à recuperação de áreas degradadas também. Nós também temos tecnologias voltadas para isso, não no sentido de trator e tal, não. É conhecimento e formas de você recuperar ambientalmente uma área que foi degradada de um modo que isso gere sustento para aquela comunidade, para aquela propriedade. Então, nós trabalhamos aqui com o que as pessoas gostam de produzir. Por exemplo, tem agricultores que gostam de produzir banana, agricultores que gostam de produzir café, cupuaçu, cacau, que agora está bem alta aqui do nosso estado. Então, a gente procura meios, métodos para que concilie geração de renda e conservação ambiental. E isso tem dado muito certo, né? Temos aí vários atores que nos apoiam nessas iniciativas e isso tem dado muito certo nessa questão de geração de renda aqui na comunidade, aqui nas nossas comunidades. Isso tem sido muito bem visto, né? Muito bem reconhecido, né? Outras instituições, o próprio Estado também atua dando esse apoio, então isso tem dado certo aqui para nós. E olha, lembrando que o Instituto Rio Terra, representado aqui pelo Alexandre, faz um trabalho em 12 municípios do estado de Rondônia, há 10 anos já, e já passaram pelos seus cursos mais de 4.000 pessoas. Eu fiz essa pergunta para você inicialmente, perguntando se essa coisa de conservar o ambiente gera pobreza ou reduz as oportunidades, porque esse é um discurso muito frequente, né? Daqueles que querem liberar a exploração e a destruição da floresta. Vocês, no trabalho de vocês, têm atingido muitos jovens, os jovens querem ficar na terra ou a maioria ainda sonha ir para a cidade grande, Alexandre? Então, temos também um problema relacionado ao êxodo rural, né, ainda, mas a gente está conseguindo diminuir isso graças às tecnologias sociais. O jovem hoje ele é atraído muito pela tecnologia. Ele quer internet, quer recurso mais, vamos dizer assim, quer um salário, né, todo mês. E isso a gente tem demonstrado através das nossas reuniões, capacitações, que isso é possível ele conseguir sem sair da propriedade rural, né? A gente tem demonstrado para eles que existem formas de ele ganhar recurso, ter um salário, ter aquele recurso mensal ali dentro da propriedade, onde ele trabalha, né, a terra. Eles gostam de onde vivem. Só que, infelizmente, existe uma cultura também onde muitas das vezes os pais influenciam os jovens a saírem e procurarem melhores coisas na cidade. E a gente tem demonstrado que não, nem sempre essa é a verdade. Dentro da própria propriedade, eles podem ter um pedaço de terra, um recurso, acesso a algum tipo de crédito, que eles podem ter, então, ganhar esse salário, essa renda que eles almejam ter ali. Então, a gente acaba trabalhando isso. Olha, a gente demonstra caminhos onde é possível conciliar o trabalho do pai com o trabalho daquele jovem, da mulher no campo, e todos viverem de forma harmoniosa dentro da propriedade, todos ganhando seus recursos, todos, se quiserem, tendo salários mensais, e assim, alguns se adaptam, não, e acreditam no objetivo dos projetos e acabam implementando. Tá? Mas ainda assim, temos muitos casos aqui da juventude rural que ainda almeja querer ir para a cidade. Né? Mas aí, aos poucos, a gente vai trabalhando essa reconscientização de que onde eles estão, eles podem também produzir e ter sonhos, realizar seus sonhos e seus objetivos. Falando nisso, na entrevista recente que eu citei há pouco com a representante do Instituto Socioambiental, ela nos lembrou que quando o Brasil, nos governos do PT, especialmente lá nos 2 primeiros governos do presidente Lula, o Brasil atingiu taxas inéditas e
muito significativas de redução da destruição da mata, especialmente a amazônica. Isso aconteceu em grande parte porque o governo chamou os povos periféricos, chamou os povos originais e disse: por favor, nos ensinem as técnicas para usar a floresta, obter sustento sem destruir. E foi esse diálogo social que propiciou em grande parte, esse marco na história do Brasil, não é? E o Nilton fala disso num artigo que ele escreveu para a revista Reconexão Periferia, sobre o que as periferias podem ensinar e já estão ensinando nessa busca por uma relação melhor com o meio ambiente e negando essa história de que cuidar do meio ambiente é negar necessariamente desenvolvimento, emprego e renda. Isso vai ter uma importância grande nas eleições que vêm, não? Esse tema? Daí, sem dúvida nenhuma, quando você pensa em políticas públicas que ela incorpora práticas da própria sociedade, tá? Portanto, dialogando e construindo esta política, na própria implementação dela, quando você envolve, né, você faz dar certo aquela política pública, faz ela dar resultado, tá? Talvez um dos problemas sérios que nós perdemos aí também nesse desmonte, nesse momento, são o desmonte de todos os espaços de participação popular, os conselhos, tá? Então, em todas as áreas, você teve aquele pacotaço logo no início do governo Bolsonaro que desmontou, tá? Mas não só na área ambiental, na área socioambiental, estou falando em todas as áreas das políticas públicas. E eu queria até também citar um exemplo, porque antes de estar como deputado, eu trabalhei muito, inclusive trabalhava no ISA, né? E eu acho que foi a Adriana, né, que está com o artigo também, né? E eu tive a oportunidade agora de estar visitando uma série de comunidades quilombolas do Vale do Ribeira, aqui em São Paulo, onde eu trabalhava antes de estar como deputado. E eu estava lembrando lá, conversando, inclusive, com essas comunidades, como é que era a situação delas, né, 15, 20 anos atrás, tá? Então, todas as casas de pau a pique, você não tinha cama. Eu, por exemplo, quando ia lá a trabalho, eu dormia em esteira de taboa, tá? Assim, nas casas das pessoas. Só para dar, né, sentido figurado aqui do que representa. Muitos dos quilombolas trabalhando de diarista nas fazendas de banana na região, só para, né? Então, ou extraindo de forma ilegal recursos das unidades de conservação, e aí com muitos conflitos, tá? Muitos conflitos com a legislação ambiental, com a polícia ambiental, tal, né? Uma série de programas de inclusão social, valorização da roça tradicional, as políticas de comercialização, de apoio, mudou a realidade, mudou, tá? E aí eu estou falando também de educação, né? A formação, inclusive, da juventude, a possibilidade de estudar, de frequentar a universidade, todas essas políticas. Tanto é que, por exemplo, hoje, quem toca as atividades das associações, das cooperativas, aí eu estou falando tanto do ponto de vista da organização dessas associações, como das atividades de geração de renda, né? Das diversas atividades, dos projetos, né? O Alexandre entende muito bem, sabe o que é que eu estou falando aqui, né? As atividades, aquilo que tem de potencialidade, né, para poder gerar uma renda na comunidade, que é o que cria perspectiva, possibilidade, de repente, de manter a juventude, inclusive, manter na roça, podemos dizer assim, né? Manter no campo. É quando você cria mecanismo de que aquilo que a juventude tem interesse de acessar, outros bens e serviços, ela tem acesso ali. E aí a qualidade de vida é muito melhor do que ir na periferia de uma cidade, tá? E mesmo depois, agora, que a gente perdeu, o Brasil perdeu um monte dessas políticas, como o programa de aquisição de alimento, enfraquecimento dessas ações, né, que resultaram em perda depois do próprio golpe e que se intensificou essas perdas com o governo Bolsonaro.
que tem hoje? E hoje no Brasil você tem lá mais de 20 milhões de pessoas que estão passando fome. E aonde que você vê as maiores ações de solidariedade? Primeiro, você não vê nesses locais a fome, porque você tira, o de comer tira ali. Pode ser que não está tendo a renda ou a mais, tá? Né? Mas não passa fome nesses lugares. E em muitas dessas comunidades, e eu estou falando este exemplo, eles estão, como não estão conseguindo comercializar, eles estão tendo essa ação generosa, tá? De doar para montar as cestas básicas que estão sendo distribuídas na periferia aqui de São Paulo, aqui, né, da cidade. Então, são muitas essas redes de solidariedade que se espalharam de produtos que estão sendo produzidos nos assentamentos, nos quilombos, né, nas comunidades tradicionais, tá? Fruto daquela inclusão que teve lá atrás, da valorização desse tipo de projeto. E a mesma coisa acontece nas periferias das cidades também. Então, você tem um movimento grande, tá, de produção nesse sentido. E isso é importante quando eu falo, porque as consequências da falta dessas políticas e também na cidade, quem sofre as consequências do impacto, né, desses momentos de crise, da própria pandemia, enfim, né, quem está nas periferias, seja nas periferias da cidade ou nas periferias do ponto de vista mais conceitual, né, daqueles que ficaram de lado, né, ou melhor, excluído do processo de desenvolvimento, né? Então, nós estamos falando aí de indígenas, quilombolas, populações tradicionais em gerais, os vulneráveis nas cidades, tá? Então, né, ou as periferias das cidades. Então, por isso que a gente sempre diz, não é possível enfrentar a desigualdade sem incorporar a preocupação ambiental, e não é possível enfrentar os desafios da questão ambiental se não tiver no mesmo patamar o debate e o enfrentamento da questão da desigualdade. Porque quem sofre as consequências, né, da forma como a gente, aí eu estou falando quanto espécie humana, se relaciona de forma errada com o meio ambiente, são os mais pobres. Então, quando há uma chuvarada que desmorona o morro, é pobre que está perdendo a casa, é pobre que está perdendo a vida, né? Com o impacto dos agrotóxicos na agricultura, quem come a comida envenenada são os pobres, porque os mais ricos por aí compram um orgânico, tá? Porque lá o orgânico que tem subsídio, que não tem subsídio é mais caro. E assim por diante. Podemos dizer assim, quando rompe uma barragem, é pobre que sofre as consequências, né? Então, estou falando assim, então é uma coisa que nós precisamos enfrentar esse debate. Não há contradição entre desenvolvimento e meio ambiente e incorporação, né? Pelo contrário, na medida em que a gente incorpora esses dois sistemas trabalha de forma conjunta, a gente consegue, inclusive, avançar mais. As experiências comunitárias, tá? E o conhecimento tradicional, inclusive, dessas comunidades, nos dá elementos, entendeu? Para a gente cada vez mais incorporar aquilo que a gente está assistindo hoje, as comunidades que são mais resilientes, entendeu? No enfrentamento da crise econômica e da crise pandêmica que nós estamos vivendo hoje, são justamente aquelas que têm um grau maior de organização e que souberam, entendeu? Enfrentar esse desafio, tá? E hoje elas sofrem muito menos, né? Com o impacto aí. E até contribui, inclusive, né? Para o desafio de todos nós de aumentarmos essa tão necessária nesse momento rede de solidariedade, que esta rede, até por um bom tempo, vai precisar virar políticas públicas, tá? E aí, fundamentalmente, precisa ouvir essas experiências, né, de rede de solidariedade, para, de novo, a gente transformar em política pública. Que não é nada de novo, né, porque nós já fizemos isso a partir de alguns anos atrás com o Fome Zero, que depois resultou, né, lá no final do Brasil sair do mapa da fome. Agora, entendeu? Nós voltamos para o mapa da fome. Mas estas organizações, tanto das comunidades como nas periferias das cidades, tá, ou nas comunidades rurais, elas têm aí o acúmulo para a gente, de novo, retomar, entendeu? Ganhos, né? Estou falando assim, nessa perspectiva que a gente perdeu aí nos últimos anos. Atenção,
Atenção, voto no ano que vem é muito importante e nós aqui humildemente sugerimos que você escolha candidatos que proponham o diálogo social e a participação das comunidades na elaboração das políticas, na adoção das prioridades orçamentárias. É isso. Você concorda com isso, Alexandre? E já quero pedir para vocês, nós estamos nos aproximando do final, queria pedir também que, com essa mensagem, vocês pudessem fazer as considerações finais. Agradecendo muito a presença de vocês, o tempo dedicado e o aprendizado que vocês proporcionam. Então, é isso mesmo. Aqui, também aqui no estado, nas nossas comunidades, a gente proporciona muito essa questão do diálogo, né? A gente organiza, ajuda nessa organização desses diálogos. A gente tem outras ações aqui, né? A gente tem que marcar um outro debate para a gente poder conversar sobre isso, mas temos muitas iniciativas relacionadas a essa organização do coletivo, né? Organização de ideias junto ao público da agricultura familiar, para que eles de fato saibam, né, entendam minimamente o que é interessante para esse público da agricultura familiar. A gente leva ao debate coletivo temas que são de extremo interesse desse público. Então, é isso. A gente tem trabalhado muito e continuaremos trabalhando para que isso ocorra, para que a garantia de direito, né, seja validada, que eles garantam os seus direitos como lhes dizem respeito. Então, a gente agradece, né, esse espaço e esperamos que tenha diversos espaços, né, para esse tipo de debate, que é sempre muito interessante e gratificante em torno aí das periferias ao qual trabalhamos. Eu quero também aqui, primeiro, agradecer a oportunidade de estar conversando e essa troca com o Alexandre, com quem tem experiência concreta aí de organização no dia a dia. Mas nós estamos vivendo, evidentemente, um momento muito difícil, né, de política de morte, seja no enfrentamento da pandemia, seja no enfrentamento em todas as políticas de desmonte socioambiental por parte do governo Bolsonaro. Nós sabemos o que não queremos e sabemos o que não é bom para o país, para o povo brasileiro, para os trabalhadores em especial. Nós também agora, mas é um momento difícil, né, perdendo muitas vidas, sabendo que o principal responsável é o próprio Bolsonaro por tudo aquilo que ele fez de antipolítica no enfrentamento à questão sanitária. Mas também é o momento da gente levantar a cabeça. A partir do momento que a gente tem os direitos políticos restabelecidos, né, e toda a farsa que foi montada para a perseguição do presidente Lula, então há uma esperança que está colocado aí, e nesse centenário do Paulo Freire, o que a gente tem que fazer é aquilo que ele nos pediu, esperançar, né? Esperançar é agir, é organizar, é trabalhar, entendeu? Aproveitar, entendeu? Todo esse processo de mobilização que começa a ocorrer agora, tá? Para a gente construir o futuro que não está muito distante. E, fundamentalmente, então, ter, evidentemente, uma eleição de um presidente que tenha compromisso com essa agenda socioambiental, tá? Mas também do parlamento, para a gente não ter um parlamento que seja a fotografia daquilo que é hoje, tá? Então, nós temos lá hoje mais de 300 parlamentares que votam projetos contrários, entendeu, ao meio ambiente, contrário às populações tradicionais, contrário à população da juventude, né, contrário à população negra, enfim, tá? Né? Então, é isso que nós precisamos fazer. Então, as eleições do ano que vem têm uma importância fundamental para a gente superar, entendeu? A pandemia da desigualdade, a pandemia da crise climática e a própria pandemia do coronavírus. No mais, obrigado pela oportunidade e parabéns, entendeu? A reconexão periférica do trabalho que vocês vêm fazendo aí na Perseu Abramo. Obrigado também, Alexandre, pela te conhecer aqui. Um grande abraço. Alexandre, acredite, voltaremos a conversar mais vezes. Eu sei que o tema é extenso e nós precisamos mesmo conversar. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigado. Um forte abraço. Obrigado.